Sérgio, por sua vez, confessa a Estrela estar arrependido pela forma como tudo terminou entre eles, mas ela deixa claro que o conhece bem o suficiente para não se deixar enganar. Tentando sensibilizá-la, Sérgio diz que sua noiva morreu em um acidente e que estava grávida, por isso afirma querer fazer parte da vida de Azul. Érica se anima com a chegada de Fabian, que se surpreende ao encontrar Sérgio segurando a mão de Estrela. Brisa revela a Marina que seu verdadeiro nome é Raquel, conta que tem um namorado que a ama profundamente, anda aflito e a procura há muito tempo. Gabriel, espantado, quer saber de onde surgiu esse homem misterioso e exige uma explicação. Brisa explica que foi até a capital, espalhou cartazes com a foto de Marina e ofereceu uma recompensa. Entusiasmada, afirma que a iniciativa deu resultado e que o namorado está a caminho. Gabriel se enfurece ao descobrir que Brisa passou o endereço de sua casa a um desconhecido. Ele grita dizendo que qualquer pessoa poderia ter respondido ao anúncio e que ela colocou todos em risco. Brisa tenta se defender, dizendo que apenas quis ajudar. Nesse momento, alguém bate à porta. Na pensão, Sérgio avista Fabian e comenta com Estrela que é o idiota que bateu em seu carro. Fabian se aproxima para saber se Estrela está bem, mas Sérgio manda embora. Fabian pergunta se ela precisa de algo e Estrela responde que está tudo certo. Sérgio perde o controle com a presença de Fabian e Estrela tenta acalmá-lo. Ele pergunta se os dois têm algum tipo de relação. Fabian encara e Sérgio provoca com insultos. Fabian, indignado, diz que depois do que ele fez com seu carro e por ter sido um idiota com Estrela, tem vontade de dar-lhe uma lição. Estrela intervém rapidamente e separa os dois. Azul chega e quer saber o motivo da confusão. Sérgio, se fazendo de vítima, afirma que foi ali com boas intenções, mas prefere ir embora, alegando que Fabian, apesar de ser agressivo, parece ter importância para a Estrela. Azul, furiosa, exige saber o que disseram ao pai. Érica observa toda a cena satisfeita. Gabriel pede que Marina se esconda no quarto. Brisa o acusa de estar com ciúmes e o lembra de que ele sabia que quando Marina recuperasse a memória, teria de deixá-la ir. Gabriel, tentando manter a calma, pede que ela não fale mais nada e assegura que vai resolver a situação. Ele abre a porta e um homem entra perguntando por Raquel. Gabriel, desconfiado, questiona sobre a tatuagem de rosa de Marina. O homem confirma a tatuagem no braço e garante que ela é sua noiva, desaparecida há muito tempo, mencionando o cartaz com a recompensa. Tomado pela fúria, Gabriel ordena que ele saia de sua casa imediatamente e ameaça chamar a polícia, pois a tatuagem de Marina é de sereia no tornozelo. Logo depois, Gabriel repreende Brisa por sua atitude impensada, dizendo que ela poderia ter colocado todos em perigo. Enquanto isso, Perla leva Valentim para casa. Um beijo quase acontece, mas ele se afasta dizendo que está com fome. Perla se oferece para preparar algo e pergunta por que ele passou o dia sem comer. Valentim explica que quem cozinhava era Pascoal e que ele cuidava de tudo. Perla insiste em ajudá-lo até que esteja totalmente recuperado. Gabriel pede desculpas a Brisa por ter gritado. Ela diz que só queria ajudar e também se desculpa antes de sair. Gabriel abraça Marina e confessa que teve medo de perdê-la. Emocionada, ela admite que se iludiu acreditando que aquele homem poderia ajudá-la a reencontrar a mãe ou o filho desaparecido. Gabriel tenta confortá-la e promete que seguirão juntos nessa busca. Éder sugere que vão até a editora que publicou o livro de contos, acreditando que lá poderão descobrir mais sobre o passado de Marina. Marina lembra que Éder ainda não está totalmente bem e precisa descansar, mas o menino insiste dizendo que já está recuperado. Azul desabafa com Mercedes, dizendo que por culpa da mãe e de Fabian, o pai não vai querer vê-la novamente. Estrela conta que tudo estava indo bem até que Sérgio começou a agir de forma arrogante e autoritária. Fabian acrescenta que Sérgio não gostou de sua presença e Azul acabou presenciando a discussão entre os três. Mercedes decide conversar com a neta para tentar acalmá-la. Arrependido, Fabian pede desculpas por ter se envolvido na confusão, dizendo que só quis proteger Estrela e Azul. Ela agradece e admite sentir vergonha pela atitude de Sérgio. Fabian tenta amenizar a situação, afirmando que só quis mostrar que elas não estão sozinhas e que podem contar com ele. Estrela responde que ele é um grande amigo. Antes de partir, Fabian segura a mão dela e diz que faria qualquer coisa por ela. Ele percebe que Estrela guardou a rosa que lhe deu como lembrança e aconselha a olhá-la nos dias difíceis, lembrando que sempre poderá contar com um pescador apaixonado disposto a apoiá-la. Sozinha, Estrela leva a flor ao rosto, sente o perfume e sorri.
Gabriel, Marina e Éder chegam à editora em busca de pistas que possam esclarecer o passado de Marina. Antes de entrar, ela se mostra ansiosa, mas é encorajada por Gabriel e Éder a seguir em frente. O ambiente parece abandonado e eles desconfiam que a empresa possa ter mudado de local. Estão prestes a ir embora quando uma mulher surge inesperadamente e, surpresa, reconhece Marina como Antônia. Fabian encontra Sérgio aguardando em frente à sua casa e o encara com desconfiança. Sérgio explica que obteve seu endereço através do seguro do carro e que o viu acompanhando Estrela e Azul até em casa. Fabian, irônico, o acusa de estar o vigiando. Sérgio, por sua vez, quer saber qual é a verdadeira ligação entre ele e Estrela. Na editora, a mulher se apresenta como Liliana e pergunta se Antônia não se lembra dela, comentando que mesmo após 15 anos sem se verem, continua com a mesma aparência. Marina explica que sofreu um acidente e perdeu a memória e não recorda absolutamente nada de sua vida anterior, nem mesmo que seu nome verdadeiro é Antônia. Sensibilizada, Liliana os convida para tomar um café e se dispõe a contar tudo o que sabe sobre o passado dela. Fabian se recusa a dar satisfações a Sérgio, mas ele insiste em saber que tipo de homem está se aproximando da mãe de sua filha. Fabian rebate dizendo que é curioso vê-lo demonstrar preocupação agora, depois de tantos anos de ausência. Sérgio afirma que mudou e que deseja cuidar de Estrela e de Azul. Fabian o enfrenta, deixando claro que Estrela não está desamparada e que ele pretende protegê-la. Sérgio alerta para não se intrometer em seus assuntos, mas Fabian exige que se afaste, afirmando que não é bem-vindo e que deve manter distância das duas. Sérgio comenta que seu relacionamento com Estrela foi intenso e apaixonado, mas Fabian garante que jamais permitirá que ele volte a feri-las. Sérgio decide ir embora. Azul, magoada, lamenta que tudo estivesse em paz até a chegada de Fabian. Estrela tenta explicar que ele apenas quis defendê-las e que foi Sérgio quem começou a briga. Mesmo assim, Azul lembra que Fabian é o mesmo homem que tentou tirá-las de casa e não entende por que a mãe o defende. Estrela insiste que Fabian não iniciou a discussão. Azul exige que a mãe peça desculpas para que o pai volte. Estrela se recusa, afirmando que não deve se desculpar por algo que não fez, mas promete conversar com ele. Ferida, Azul avisa que se Sérgio não quiser vê-la novamente, a responsabilidade será da mãe. De volta à editora, Liliana comenta que ao ver Marina acompanhada de Gabriel e Éder, imaginou que fossem seu marido e filho. Marina explica que Gabriel a salvou do mar e que graças a ele sobreviveu. Conta que Éder é filho de Gabriel e que os dois se tornaram sua nova família. Éder comenta que Antônia teve um filho. Marina confirma que se lembrou de ter estado grávida, mas admite não saber se o bebê nasceu. Liliana diz que desconhece essa parte da história e recorda que se conheceram aos 15 anos de idade durante férias de verão quando foi visitar a mãe. Na pensão, Xavier engana Yasmin dizendo que não atendeu suas ligações porque estava no laboratório e o professor é muito exigente. Yasmin comenta que precisava desabafar depois de uma forte discussão com o pai. Xavier afirma que assim que viu a mensagem dela, correu para encontrá-la. Yasmin o considera a única pessoa que realmente a compreende e garante que quando completar 18 anos nunca mais irão se separar. Xavier então pergunta o motivo da briga com Fabian. Enquanto Yasmin se abre com ele, o celular de Xavier toca várias vezes. Ele disfarça dizendo que é um grupo de estudantes da universidade. Xavier sai para retornar a ligação e Oliver o ouve conversando com outra mulher, marcando um encontro para o dia seguinte. Assim que desliga, Xavier é confrontado por Oliver. Liliana conta que sua mãe havia acabado de inaugurar a editora, onde Paloma aceitou trabalhar, ressaltando que Paloma se destacava por ilustrar livros infantis com um talento encantador e Éder mostra um dos livros feitos por ela. Liliana se lembra do dia em que ela e Antônia foram repreendidas por saírem escondidas para fazer tatuagens. Ela exibe a flor que tatuou enquanto Marina confirma ter uma tatuagem de sereia no tornozelo. Liliana explica que Antônia escolheu a sereia porque era o símbolo de um colar que sua mãe lhe deu quando era criança. Marina pergunta se Liliana sabe algo sobre Paloma e ela revela que infelizmente Paloma faleceu, deixando Marina profundamente abalada. Nervoso, Xavier tenta disfarçar, dizendo a Oliver que falava apenas com uma colega da faculdade, mas sua desculpa não convence. Xavier reage com irritação, acusando Oliver de querer afastá-lo de Yasmin. Oliver retruca, dizendo que se fosse mentira, Xavier não estaria tão nervoso e o acusa de enganar a jovem. Furioso, Xavier o chama de pescador miserável e exige que se afaste de Yasmin, ameaçando.
Com firmeza, Oliver responde que pode até ser um simples pescador, mas jamais desrespeita uma mulher, deixa claro que não pretende se afastar e o adverte que se descobrir que Xavier está jogando sujo com Yasmin, ela poderá contar com ele para protegê-la. Liliana comenta que sua mãe também faleceu recentemente e que está ali para vender a editora. Ela explica que soube por sua mãe que a mãe de Antônia morreu há cerca de 5 ou 6 anos devido a um problema cardíaco. Liliana lamenta não ter mais informações, dizendo que conheceu Paloma apenas naquele verão em que também conheceu Antônia e depois nunca mais teve contato com nenhuma das duas. Marina pergunta se tem outros familiares e menciona ter ouvido falar de uma possível irmã. Liliana confirma, mas conta que elas não se davam bem e que nunca chegou a conhecê-la, não sabe o nome nem onde ela possa estar. Gabriel pergunta se Liliana recorda o sobrenome de Antônia. Com dúvida, ela acredita que fosse Martínez ou talvez Miranda, mas só se lembra que começava com a letra M. Gabriel sugere que talvez ainda existam registros na editora com o nome completo de Paloma. No entanto, Liliana esclarece que sua mãe havia fechado o local alguns anos antes de morrer e que já não há mais nenhum arquivo. Antes de se despedirem, Gabriel e Liliana trocam números de telefone, prometendo se avisar caso se lembrem de algo. Éder tenta consolar Marina, dizendo que suas mães, agora no céu, certamente se tornaram boas amigas e os protegem de lá. Valentim experimenta a comida feita por Perla e a elogia, mas ela percebe que ele está mentindo, pois o sabor está terrível. Entre risos, os dois brincam sobre o gosto de queimado, comparando a uma meia molhada ovelha. Perla se oferece para cortar a carne de Valentim e ele comenta que se sente como um garoto. Perla imagina que ele tenha sido uma criança arteira e ele confirma, dizendo que sua mãe tinha muita paciência. Perla revela que soube por Pascoal que Valentim perdeu a mãe ainda pequeno. Valentim afirma que as lembranças dela o ajudaram a lidar com a perda e recorda que ela dizia que não é preciso ter tudo para aproveitar a vida, mas sim ter vida para aproveitar tudo. Perla sugere que sigam o conselho da mãe dele e vivam intensamente, começando por sair para comer tacos, rindo de seu fracasso na cozinha. Mercedes pergunta a Estrela como vão as coisas. Estrela conta que, embora tenham conseguido juntar algum dinheiro com a pesca, ainda falta muito para quitar a dívida com o sindicato. Mercedes percebe que a inquietação de Estrela vai além das finanças. Estrela desabafa dizendo que Sérgio, ao reaparecer, destruiu em poucos dias a harmonia construída entre mãe e filha ao longo dos anos. Mercedes tenta confortá-la, lembrando que os desentendimentos são parte de toda a família e que o essencial é Azul saber que pode sempre contar com ela. Estrela admite o medo de ver a filha sofrer e pergunta por que Sérgio teve que voltar quando tudo estava em paz. Mercedes a acolhe e diz que às vezes o destino traz de volta o que precisamos enfrentar para seguir adiante.